Se você gosta de fantasia, provavelmente já ouviu falar de Sangue Cinzas. O livro aparece em listas de fantasia, recomendações do TikTok, vídeos no YouTube e principalmente entre conversas entre leitoras. Mas existe uma pergunta que eu acho muito interessante. Por que todo mundo fala tanto deste livro? É realmente uma fantasia tão boa assim? O romance é o grande motivo? São as reviravoltas? Ou será que o livro simplesmente ficou famoso porque todo mundo começou a falar dele? Hoje eu quero conversar justamente sobre isso. Vou te apresentar a história, falar um pouco sobre a Poppy e o Hawke e explicar o que torna este universo tão interessante. E principalmente tentar entender por que essa série conseguiu conquistar tantos leitores e também dividir tantas opiniões. Eu sou a Perséfone e este é o Bambonella. De Sangue Cinzas, escrito pela Jennifer, acompanha a Poppy. É uma jovem conhecida como a Donzela. E logo de cara existe algo muito interessante na situação dela. A Poppy é considerada extremamente importante. Ela foi escolhida para cumprir um destino que ninguém parece disposto a explicar completamente. Mas, ao mesmo tempo, ela praticamente não tem liberdade. Ela não pode simplesmente sair andando pelo reino, não pode ser vista pelas pessoas, não pode se relacionar livremente também. Sua vida inteira é controlada por regras. E ela precisa aceitar tudo isso porque dizem que seu destino é necessário para proteger o reino. Só que Poppy começa a questionar. E essa é uma das coisas que fazem a história funcionar tão bem. Porque ela não quer simplesmente ser a donzela. Ela quer descobrir quem é. Ela quer conhecer o mundo, quer tomar suas próprias decisões. E principalmente quer saber por que estão escondendo tantas coisas dela. E um dos motivos pelos quais tanta gente se envolve com a história é a própria Poppy. Ela começa o livro praticamente presa em uma vida que não escolheu. Mas existe uma diferença entre ser protegida e ser controlada. E Poppy começa a perceber isso. Ela é curiosa, impulsiva e muitas vezes coloca a própria segurança em risco simplesmente porque não aceita mais viver sem respostas. Isso faz com que o leitor descubra o mundo junto com ela. Nós sabemos apenas aquilo que Poppy sabe. Então, quando alguém conta alguma coisa para ela, imediatamente surge uma pergunta: será que isso é verdade? E essa dúvida acompanha praticamente toda a história. E aqui chegamos a um dos maiores motivos pelos quais De Sangue Cinzas ficou tão conhecido. Hawke. Ele é um dos guardas responsáveis pela proteção de Poppy. E ele não se comporta exatamente como alguém que deveria simplesmente seguir ordens. Ele provoca ela, questiona alguma das regras, faz perguntas e começa a mostrar para ela um mundo que ela nunca teve permissão para conhecer. A relação dos dois começa justamente nessa mistura de curiosidade e desconfiança. E é aí que entra o romance. Se você gosta de romances com aquela dinâmica de eu não deveria gostar desta pessoa, mas não consigo evitar, provavelmente vai entender rapidamente porque tanta gente se apaixonou por esses personagens. Mas o interessante é que o romance não existe completamente separado da trama. Quanto mais Poppy se aproxima de Hawke, mais ela começa a descobrir coisas sobre o mundo em que vive. E algumas dessas descobertas mudam completamente a percepção que ela tinha da própria realidade. Quando falamos sobre a popularidade de Sangue Cinzas, o livro gosta de guardar informações. Você recebe uma explicação, acha que finalmente entendeu alguma coisa, então aparece uma nova informação que muda completamente aquilo que você achava. E é justamente esse efeito que faz tantos leitores quererem continuar a série. Porque você não quer apenas saber o que vai acontecer. Você quer descobrir qual é a verdade. E conforme Poppy começa a descobrir mais sobre a sua realidade, outro motivo é o próprio universo criado pela autora. Existe uma mitologia por trás dos Ascendidos dos Craven, dos Atlantianos e de toda a história daquele mundo. O universo vai ficando muito maior. E o que parecia ser apenas uma história de uma garota presa em um castelo se transforma em algo envolvendo reinos, guerras,
criaturas, poderes, política, religião, lendas e segredos do passado. Isso faz com que a história consiga crescer bastante ao longo da série. Mas agora precisamos falar de uma coisa importante. Porque se De Sangue e Cinzas é tão comentado, não significa que todo mundo ame. Na verdade, a série também é bastante criticada. E um dos principais motivos é justamente aquilo que faz tanta gente gostar: o romance. Para alguns leitores, os personagens principais têm uma química incrível. Para outros, o romance ocupa espaço demais tomando conta da história. Também existem críticas relacionadas ao ritmo, à quantidade de informações e à construção do universo. Isso é interessante porque ajuda a explicar ainda mais o porquê o livro continua sendo tão comentado. Mas vale a pena ler? Essa é uma pergunta que realmente importa. Se você gosta de fantasia ali com bastante romance, provavelmente vai encontrar muitos elementos aqui que podem funcionar para você. Se gosta de protagonistas que descobrem segredos sobre o próprio destino, passado, e se você gosta também daquela sensação de terminar um capítulo pensando: eu preciso saber o que acontece agora. Então, De Sangue e Cinzas pode sim ser uma ótima escolha. Agora, se você procura uma fantasia extremamente focada na construção de mundo, com pouco romance e uma narrativa mais objetiva, talvez você tenha algumas ressalvas. Porque essa é uma história que gosta de romance, gosta de drama, de mistério e definitivamente gosta de uma boa reviravolta. A série conseguiu misturar exatamente vários dos elementos que fazem uma fantasia conquistar uma comunidade. Mas também ela consegue gerar muita discussão. Você pode amar, pode odiar, pode achar exagerado, pode se apaixonar pelos personagens e ficar obcecado pelas teorias. Mas é muito difícil terminar a história sem ter alguma coisa para dizer sobre ela. E talvez seja justamente este o segredo da popularidade de Sangue e Cinzas. Não é apenas uma história que você lê, é uma história sobre a qual você quer conversar. E agora eu quero saber de você. Já leu este livro? E você acha que o livro merece toda essa fama que tem? Ou acha que ele é superestimado? Deixa aqui pra mim nos comentários, porque eu quero muito saber a opinião de vocês. E se você gosta de fantasias, romances e livros que fazem a gente criar 1000 teorias, já se inscreve aqui no canal e não se esqueça de deixar a sua curtida. Até o próximo vídeo.